Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Luciana Ramalho, eu sou professora de Biologia e eu tô aqui hoje pra gente ter uma aulinha sobre relações ecológicas negativas, que são aquelas onde alguém tá saindo prejudicado, tá bom? Lembrando que essa é a parte 2, a gente já viu as aulas contendo as relações positivas, intra e interespecíficas, e aqui são as negativas, tanto intra quanto interespecífica. Alguns professores gostam de separar esse conteúdo, relações ecológicas, de acordo com em quem acontece essa relação, as intraespecíficas primeiro e as interespecíficas. Aqui eu optei por agrupar as positivas, intra e inter, e negativas, intra e inter, tá bom? Então, beleza. Aqui tá minha rede social, tá? Biologia Eu Te Amo, tanto no Instagram quanto no YouTube, TikTok, vocês vão encontrar conteúdos relacionados à biologia. Quem quiser pode me acompanhar por lá. E vamos aos tópicos da aula de hoje. Galera, definições, tá? Primeiro a gente começa definindo. E quais são essas relações, né? Primeiro vamos falar das intraespecíficas desarmônicas entre indivíduos da mesma espécie. Canibalismo e competição, só tem essas duas, tá? E quando eu falo das interespecíficas, envolvendo indivíduos de espécies diferentes, eu tô falando de predação, competição, amensalismo e parasitismo, tá bom? Tem algum nome aqui que é o mais difícil? Qual que vocês acham? Amensalismo acho que é o único nome que você nunca ouviu falar, né? O resto são, fácil de a gente caracterizar, certo? Você concorda comigo? Aqui também, ó, quando fala de relação desarmônica, eu acho que é bem tranquilo, os exemplos são bem legais, então vamos começar. Aquela definiçãozinha que a gente já viu na outra aula, mas eu vou trazer de novo, ó. A relação entre quem ocorre, já te falei, e o tipo de interação, né? Se é positiva ou negativa. Vamos lá. Então, ela pode ocorrer dentro da mesma espécie, vamos dizer que é intraespecífica, entre espécies diferentes, vamos dizer que é interespecífica. Se ninguém sai prejudicado, eu vou dizer que é harmônica. Se alguém sai prejudicado, eu vou dizer que é desarmônica. E aí, é isso aqui que a gente vai estudar hoje. Então aqui eu vou te listar todas as relações que existem, tá? A gente já viu as harmônicas, hoje a gente fica com desarmônica. Olha aqui, ó, olha o sinalzinho. Alguém tá saindo prejudicado. E vamos ver as desarmônicas interespecíficas, tá? Lembrando que quando eu coloco zero, zero significa indiferente, né? Então vamos lá, vamos começar. Intraespecífica, tá? Todas desarmônicas. Canibalismo. Tenho certeza que você já tem uma ideia do que é, né? Um indivíduo comendo outro da mesma espécie. Tem que ser da mesma espécie. Exemplos clássicos. O louva-a-Deus, tá? O louva-a-Deus, a louva-a-Deus fêmea come a cabeça do macho depois da cópula. Pode parar, deixa eu botar logo a imagem aqui, ó. Isso aqui é um louva-a-Deus, pra quem não conhece. Os filhotes de tubarão na barriga da mãe. Um come o outro lá dentro, uma brigaiada danada. E as aranhas, né, a famosa aranha viúva negra, elas também, né, têm esse hábito de comer o macho. Perceba que canibalismo, pensa só, por que evoluiu isso, né, dentro da mesma espécie, um se alimentando do outro? Pode parecer sem sentido, né? Poxa, mas é a mesma espécie, um vai estar se alimentando do outro, como assim? Pensa que, para o futuro daquela população, é bem interessante que isso aconteça, porque isso aqui garante que a fêmea esteja bem nutrida para dar aquela prole. Aqui garante que o tubarão mais adaptado sobreviva e perpetue ali a espécie, né? Mesma relação aqui do louva-a-Deus a gente pode trazer para a aranha. Então, às vezes, o vestibular aborda esse ponto de vista evolutivo. Por que um hábito, né, tão cruel, comer seus irmãozinhos na barriga da mãe, por que isso continua existindo? Sucesso reprodutivo ali da espécie, tá bom? Bem, aqui ele está descrevendo o comportamento da aranha, escorpião e outros indivíduos que têm aí esse canibalismo. E a pergunta é justamente essa. Por mais que isso pareça desvantajoso, por que ele evolui? Tá? Vamos pensar? Olha a resposta. Ele favorece o sucesso reprodutivo individual daqueles pais. Então, por esse motivo, essa característica continua existindo. Ele é vantajoso, tá? A nível de perpetuação dos indivíduos mais adaptados, ele tá ali, né, fazendo o que ele, né, se propõe a fazer. Então, é por isso que, dentre algumas espécies, a gente tem esse comportamento, tá bom? O segundo e último, dentro da mesma espécie desarmônico, é competição. Isso, existe briga o tempo todo, briga por água, comida, território, fêmea. E é aí que a gente tem a seleção natural acontecendo, né?
famosa sobrevivência daquele que nascer mais adaptado. Aqui no caso é uma disputa por fêmea, né? Então eles vão estar lá com seus chifres brigando para ver quem consegue copular e deixar descendente. Tudo bem? Agora essa aqui é uma competição intraespecífica, tá? Olha aqui o que eles podem estar brigando. Mas se eu venho para a competição interespecífica, agora envolvendo espécies diferentes, eles podem brigar pela mesmas coisas, menos uma. Fêmea. Claro que não tem como brigar por fêmea. Destaquei isso porque pode ser a chave para você responder correto na prova, tá? Ah, dois indivíduos lá brigando. Como é que eu vou saber se é uma briga inter ou interespecífica? Estão brigando pelo quê? Se for comida, espaço, território, pode ser os dois. Mas se for fêmea, aí só pode ser intraespecífica, tá? Aqui não faz sentido brigar por fêmea. Mas é isso, na natureza, competição louca acontecendo aí, tá bom, gente? E ó, como é que o Enem cobra isso pra gente, ó? Existem bactérias que inibem o crescimento de um fungo que causa uma doença no tomateiro, por consumirem o ferro disponível ali no meio. Essas bactérias fazem a fixação do nitrogênio, que é bom para a planta, né? E aí disponibilizam cálcio e auxina e substâncias que estimulam diretamente o crescimento do tomateiro. Então a bactéria é boa, tá? Para o tomateiro. Só que tem um fungo que não deixa essa bactéria crescer. Não, a bactéria inibe o crescimento do fungo, tá? Porque, vamos lá, inibe o crescimento do fungo que causa doença no tomateiro, porque ela consome o ferro disponível que está ali no meio. E essa bactéria faz a fixação do nitrogênio. Agora sim, qual dos processos biológicos mencionado está falando de uma competição? Vamos lá, então, porque aqui, né, eu até embolei na hora de ler, desculpa, que eu tentei abreviar, mas não deu. Ele deu várias relações acontecendo. Aí ele te pergunta, qual delas é uma competição? É a bactéria fazendo a fixação do nitrogênio para o tomate? Não, isso é uma relação positiva, né? A bactéria está ajudando o tomateiro. É a disponibilização de cálcio para o tomateiro? De novo, é a bactéria que faz isso, não é competição. É a diminuição do ferro disponível para o fungo? Agora ficou mais fácil, ó. Vamos ler de novo. Existe bactéria que não deixa um fungo que causa doença no tomateiro crescer. Como é que essa bactéria faz isso? Consumindo o ferro que está no meio. Agora eu entendi. Então tem ferro no meio, tanto a bactéria quanto o fungo precisam do ferro. Se a bactéria comer todo o ferro, o fungo não consegue pegar o ferro. E aí ele não consegue causar doença no tomateiro. A bactéria e o fungo estão competindo pelo ferro. Quem ganhou foi a bactéria, né? E aí o fungo parou de existir. Então a briga ali, a competição é pelo ferro, né? Então a bactéria diminui a quantidade de ferro para o fungo. E aí a gente tem um exemplo clássico de competição interespecífica. Tranquilo? Vamos agora para a próxima relação interespecífica ainda, hein? Parasitismo. Parasitismo é quando o indivíduo está usando um recurso que foi conseguido por outro, tá? Então ele está usurpando ali algo que outro ser vivo conseguiu. E a gente tem exemplos clássicos, né? Ectoparasitas, piolho, carrapato, e endoparasitas, são parasitas que vivem dentro da gente, tá? Vírus, por exemplo, né? São parasitas obrigatórios, e vermes aí de forma geral, tá? Uma diferença que às vezes o vestibular pode abordar é essa aqui, ó. Um parasitoide, ele é um parasita, só que ele vai causar a morte, tá bom? Parasita não necessariamente vai causar a morte, um piolho não vai te levar à morte, mas um parasitoide leva à morte por parasitar, tá? A atividade parasitária dele vai te levar à morte de alguma forma. Então, se a questão trouxer ali o termo parasitoide, você já sabe o que é. E aí temos exemplos, né? Desses. Vou passar rápido, que se você estiver comendo macarrão aqui, pode ser um pouco delicado uma imagem dessa. Olha como é que isso pode cair em prova. Caiu na UERJ de 2019, tá? A imagem abaixo retrata, besouro de espécies distintas que são transportando ácaros. Então, são dois besouros transportando ácaro. Se a questão te fala isso, besouro transportando ácaro, dá pra saber que relação é? Acho que você precisa de mais informação. Na imagem 1, essa relação é do tipo comensalismo. E na 2, parasitismo. Você já assistiu a aula de relação positiva, então você sabe. Olha só. No comensalismo, um não sofre nada e o outro é beneficiado. Quem está sendo beneficiado?
carrapato, né? Tá sendo transportado, um caso até de forésia, tá dentro de comensalismo. Só que se aqui ele me diz que é parasitismo, o carrapato está sugando o nutriente do besouro. Entende que somente falar tem um carrapato em cima do besouro não significa que ele esteja parasitando o besouro. Aqui a gente viu dois exemplos, né, diferentes. Comensalismo, só um se beneficia e aqui uma espécie vai prejudicar. Então fica aí uma mensagem pra você, hein? Só vai entender quem assistiu outra aula. Não trate como mutualismo alguém que te trata como parasitismo. No mutualismo, você lembra? É aquela relação de dependência que você estabelece com o outro. Parasitismo é alguém que tá ali com você, mas ele só tá te sugando, não dá nada em troca. Aí não é legal não, tudo bem? E pra fechar, faltar, esqueci pra fechar, amensalismo ou antibiose. O nome aqui, né, o nome não ajuda, mas não é difícil de entender não. É quando uma espécie naturalmente vai produzir toxinas que não deixam outras crescerem, tá? Um exemplo clássico que vestibular gosta é falar da maré vermelha. A maré vermelha é uma floração de algas do tipo dinoflagelados que ela libera uma toxina que não deixa outros indivíduos sobreviverem ali. A gente acaba estudando maré vermelha também em aulas de poluição ambiental, tá bom? Um outro exemplo clássico é o fungo penicilina, né, que produz a penicilina. Esse fungo naturalmente produz uma substância que mata bactérias. Então, é o fungo que produz a antibiose com a bactéria. O eucalipto é um outro exemplo. O eucalipto é uma árvore que libera uma substância que não deixa outras crescerem em volta. Acho que tem imagem aqui, ó. A imagem aqui. Isso aqui, queridos, é um deserto verde. Pode ser muito bonitinho, né? Mas isso aqui impede a vida de outros seres vivos, impede a biodiversidade. Acaba não sendo tão legal. Falei que era o último, não é. Tem o predatismo. Mas predatismo é muito fácil, né? Ó, é uma espécie se alimentando de outro, tá? Pode ser por carnivorismo, um comendo outro animal, ou herbivorismo, um coelho comendo uma planta, por exemplo, tá? Vou dar aqui um exemplo aqui que me veio aqui na cabeça, ó, pra te ajudar. Se uma planta carnívora tá comendo um inseto, isso é predação? Não é. A planta carnívora, quando ela se alimenta de um inseto, cuidado, ela não faz isso para se alimentar dele. Ela se alimenta produzindo o alimento dela. A planta é autotrófica, ela faz fotossíntese. Nesse exemplo que a gente viu, que eu te falei, ela quer os nutrientes minerais daquele inseto, ferro ou nitrogênio, se por acaso naquele solo estiver faltando. Então ela só pega os componentes inorgânicos. Ela não tem uma transferência de energia da matéria do inseto para ela. Então não se enquadra como predação, tá? Um tipo especial que eu trouxe é o esclavagismo ou sinfilia, porque é um exemplo muito pontual onde um indivíduo, olha que loucura, gente, mantém um outro indivíduo em cativeiro, tá? Isso mesmo que você ouviu. E fica, tipo, escravizando, por isso o nome esclavagismo, tá? Um exemplo que a gente tem são formigas que escravizam pulgões. Então o pulgão fica lá preso em cativeiro. Ele é alimentado, tá lá sobrevivendo, mas ele é um escravo e fica produzindo um mel ali nutritivo para as formigas. Isso já caiu em prova, tá? E um outro exemplo eu já trouxe com uma questão que é desse passarinho aqui. Olha que loucura, gente. Esse chupim, ele é uma ave que ele não faz ninho. Ele coloca seus ovos em outros ninhos para que outra ave choque e alimente o bebê dele. Olha que loucura. E aí ele fica lá só esperando a outra ave que faz o trabalho. É um tipo de esclavagismo também, tá bom? Então perceba que aqui, né, nas alternativas não teria nem pô. Podia achar que a competição, acho que a competição poderia ser bem errada aqui nesse caso, né? Alguém marcar como, mas tá errado. É um outro exemplo de esclavagismo, porque o passarinho está usando da força de trabalho de outra espécie para benefício dele. Então é esclavagismo, tá? Galera, assim como a aula de relações harmônicas ficou mais curtinha porque essas são as relações que existem. Vimos a aplicação prática em questões. Então praticamente como se tivesse uma aula só, né? Relações ecológicas. Só que eu separei nesses dois blocos, beleza? Então espero que tenha sido útil para vocês e eu aguardo vocês nas próximas aulas. Tchau, tchau!